Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e praticamente é um consenso no mercado financeiro que a marca atingir 100 mil reais de patrimônio investido realmente é muito importante para a vida financeira de todo mundo, né? Vários estudiosos americanos, como Charlie Munger, por exemplo, já falou bastante sobre isso e eu concordo, né? Embora eu acho que ainda tem outros pontos importantes aqui também nessa jornada. Por exemplo, nesse vídeo hoje aqui eu vou te mostrar alguns passos importantes para atingir 100 mil reais e eu também vou mostrar aqui algo que eu não vejo muita gente falando, que é algo que você tem que fazer pós os 100 mil reais, que praticamente parece como uma mágica, né? Tem alguns passos importantes também para você acumular patrimônio daqui para frente. E é óbvio também que um tipo de investimento que pode te ajudar muito nessa jornada são os fundos imobiliários, que eles têm uma característica de serem bem seguros e também bem rentáveis no longo prazo. Eu vou te mostrar isso aqui hoje, inclusive vou mostrar 5 passos importantes nessa sua construção de patrimônio, até os 100 mil reais e depois disso. Qual é o ponto? Primeiro passo aqui importante que a gente precisa conversar. Antes de tudo, eu vejo muita gente se enrolando por aí que o primeiro passo antes de se tornar um milionário ou acumular 100 mil reais ou ter muito dinheiro investido em fundos imobiliários, ações, etc., antes de qualquer coisa, de você ficar um craque nos fundos imobiliários, por exemplo, você precisa se organizar financeiramente. Às vezes, o passo principal para você acumular um patrimônio alto já está aí na sua mão, né? Eu costumo falar que às vezes o ouro já está escondido aí e você não percebeu. Como que você faz isso? Através de uma organização dos seus investimentos. Primeiro ponto, você tem que sair das dívidas, tá? Se você estiver endividado, não adianta você pensar num patrimônio muito alto. Tem que fazer a lição de casa. Segundo ponto, se você estiver no 0 a 0, ou seja, tudo que você ganha, você gasta, você também tem um problemão, tá? Porque você não está acumulando mais patrimônio para o futuro. Então, se você tiver em qualquer uma dessas duas situações, ou endividado, precisa sair das dívidas, ou então você está no 0 a 0, você precisa tomar uma atitude rápida, tá? Daqui a pouco eu te mostro as simulações aqui de quanto o seu dinheiro investido vai valer mais para o futuro. Então eu até vou deixar uma dica importante aqui, que se você estiver nessa situação, você precisar de um auxílio individual para você sair das dívidas ou sair do 0 a 0, eu conheço uma empresa que realmente é perfeita nisso. Ela se chama Plano, já atendeu mais de 50 mil brasileiros, já ajudou esse pessoal a sair das dívidas ou mesmo sair do 0 a 0 e eu recomendo eles de olhos fechados. E inclusive eu vou deixar um link aqui na descrição, porque aí você pode chamar eles no WhatsApp, tá? Então pega esse link que já leva direto para o WhatsApp, o pessoal da Plano vai te atender, né? Você pode até falar que você vê aqui do canal Lucro FC, recomendo muito, conheço o pessoal lá, todo mundo muito gente boa, já tem mais de 8 anos de empresa e eles vão te atender primeiro pelo WhatsApp e aí já vai agendar uma conversa ali para conhecer melhor sua situação, sem compromisso, tá? Para justamente te ajudar nessa sua organização, beleza? Não perde tempo, pega esse link aqui e conversa com eles pelo WhatsApp. Então, beleza, já fizemos o primeiro passo, que é justamente sair das dívidas, se organizar. Então, agora no segundo passo, você precisa poupar e investir todos os meses, né? Criar esse hábito de fazer os seus investimentos mensalmente. Mas tem um ponto aqui, uma lição importantíssima, que não é só você chegar lá na Bolsa de Valores e comprar um fundo imobiliário. Você precisa reinvestir os dividendos, tá? Veja, eu estou falando aqui uma pessoa agora, nesse momento, que ainda está começando sua jornada. Ela ainda não tem 100 mil reais de patrimônio, por exemplo. Ela ainda nem tem 10 mil reais de patrimônio. Então, assim, os primeiros aportes, os primeiros investimentos que ela for fazendo vão ser muito importantes, né? E daqui a pouco eu te mostro aqui a simulação dos juros compostos. Pode ser que demore para você ir vendo essa bola de neve positiva. O começo ele é um pouquinho mais difícil, mas você mantém a disciplina que você vai melhorando. Qual é o ponto aqui importantíssimo? Porque você vai comprar um fundo imobiliário e aí você vai ver esse dividendo cair na sua conta corrente no mês seguinte. Ou seja, você comprou um fundo imobiliário, no mês que vem já cai um dinheiro na sua conta. Só que qual é o problema aqui? Esse dinheiro cai na sua conta corrente, então ele não está mais rendendo. Tá? Ele só vai render se você comprar novamente algum fundo imobiliário ou qualquer outro tipo de investimento. Tá? E agora dá uma olhada no impacto do problema de você não reinvestir um dividendo. Eu vou entrar aqui
no site do Investidor 10 para a gente ver o ranking dos maiores fundos imobiliários do Brasil, tá? Que é uma primeira métrica que eu gosto bastante. Normalmente os maiores fundos, eles tendem a ser melhores, né? Já é uma diversificação por si só. E aí eu vou pegar como exemplo aqui o segundo do ranking, que é o KNCR11, porque o KNP11, que é o primeiro, né, o maior fundo imobiliário do Brasil, ele é só para investidores qualificados, ou seja, aquelas pessoas que já têm mais que R$ 1 milhão. Como nosso vídeo aqui hoje a gente está numa pessoa que vai chegar em R$ 100 mil, a gente pega o segundo aqui que qualquer pessoa consegue entrar no home broker da sua corretora e comprar, por exemplo, esse fundo imobiliário, tá? E quanto que ele está pagando? Ele paga nesse momento 12,57%, tá, de dividendo por ano. Daqui a pouco eu te mostro as contas, mas olha que absurdo a diferença da cotação ajustada para a cotação padrão. Que é isso? A ajustada já conta com aquele reinvestimento dos dividendos. Então olha só, eu vou alterar aqui para 100, porque aí a gente consegue ver uma ideia da rentabilidade anual aqui, da rentabilidade real, por exemplo, em 5 anos. Não, vamos ver primeiro de 1 ano, tá? Agora olha, em 1 ano, então, quem tivesse investido R$ 100 nesse fundo, nesse momento teria R$ 123,35. Isso quer dizer, né, percentualmente aqui então, que é uma rentabilidade de 23%, que é muito boa. Agora veja, se eu não reinvestir os dividendos, se eu pensar só na cotação desse fundo lá na Bolsa de Valores, é a cotação padrão. Veja que cai muito a rentabilidade, olha só, de R$ 100 agora são só 108, né? Então aqui a gente está falando só de 8% de rentabilidade. Então se você não reinvestir os seus dividendos, você vai desperdiçar muito dinheiro, tá? Quer ver num período maior? Olha só, em 5 anos, por exemplo, vamos puxar 10 anos para a gente já estourar a nossa simulação aqui. Olha que absurdo, R$ 100 nesse momento seriam só R$ 102, isso em 10 anos. Ou seja, se você pegar o dividendo que cai na sua conta e gastar, você não tem a bola de neve dos juros compostos. Quer ver só o que acontece se você reinvestir seus dividendos? Nesse exemplo aqui, em 10 anos, olha que alto. R$ 100 agora teriam se tornado R$ 205,37. Ou seja, o seu dinheiro dobrou, né? Então, importantíssimo, reinvista sempre seus dividendos. Terceiro ponto, terceiro passo fundamental aqui. Você ainda está querendo chegar em R$ 100 mil, né? Só que antes desse marco dos R$ 100 mil, tem um outro importante, que é o dos R$ 10 mil investidos. Por quê? Eu vejo muita gente que começou a investir um pouquinho, R$ 100 por mês, daqui a pouco está com 1.000, 1.500, 5 mil reais, e aí começa a haver uma barreira para continuar com essa disciplina e chegar, por exemplo, em R$ 10 mil. Aí, de repente, vai ter algum imprevisto no final do ano, vai ter que consertar o carro, vai ter que, sei lá, comprar algum presente, enfim. Quando essa pessoa consegue superar essas adversidades e atingir os R$ 10 mil, já é um marco muito importante para ela, né? Então aí esse caminho para os 100 mil já vai estar muito mais concluído, né? Muito mais próximo de ser concluído. E aqui qual que é a dica importante? Mantenha sempre uma reserva de emergência, tá? Para não estragar esse seu plano, essa sua motivação lá na frente. Então, às vezes, antes de comprar um fundo imobiliário, por exemplo, é bom você deixar uma parte do seu dinheiro guardada, até separada desse seu plano de investimentos, que é justamente para usar em imprevistos, né? E aí pode estar em qualquer outra aplicação, Tesouro Direto, uma caixinha do Nubank, até na poupança. O importante é você não mexer com o seu plano de investimentos para o seu futuro melhor, tá bom? E o quarto ponto? O quarto ponto é o mais fácil. É só você repetir isso todos os meses, porque você já se organizou financeiramente, está poupando todos os meses, está comprando ali seus fundos imobiliários, por exemplo, ou outros investimentos. Então você vai repetindo isso e você vai chegar assim nos 100 mil reais. Em quanto tempo? Vão para as contas agora, que eu sei que vocês gostam dessas simulações. Então veja, o valor inicial, vamos dizer que essa pessoa está com R$0, tá? Quanto rende esses investimentos? Vamos pegar aqui a rentabilidade do KNCR como um exemplo para a gente colocar aqui na planilha, tá? 12,57% ao ano. Vamos fazer a primeira simulação num período de 5 anos, tá? Vamos dizer que essa pessoa aqui só tem R$100 para investir, né? Todos os meses. Será que ela vai acumular R$100 mil? Não vai, né? Por exemplo, ó,
em 5 anos investindo R$ 100 por mês, essa pessoa desembolsou R$ 6.000, vai ter lá na frente R$ 8.144, né? Então a gente já vê que uma parte desse dinheiro aqui, esse azulzinho claro, foi o dinheiro que trabalhou por essa pessoa, mas ainda é um valor muito baixo, né? Essa pessoa está muito distante dos R$ 100.000. Provavelmente ela teria que investir mais que R$ 1.000, né? Vamos colocar R$ 1.250 aqui. Olha só, seria o suficiente nesse momento para ela atingir um patrimônio de R$ 101.000 depois de 5 anos, tá? Agora, o que é importante a gente falar aqui? Obviamente, né, esse gráfico aqui, só 5 anos, ainda não teve tanto o poder dos juros compostos assim, né? Se a gente colocar 20 anos aqui, por exemplo, veja que o valor é muito mais alto, a gente já está falando mais de R$ 1 milhão. Perceba também que quanto maior é o prazo, mais esse azul claro está aparecendo aqui. Que é isso? Só os juros. Ou seja, não é o dinheiro que você desembolsou, é a rentabilidade. No longo prazo, isso é muito, muito relevante, tá? Ok, então esse aqui foi o passo 4, mas eu quero te mostrar o quinto passo que é importante. Olha só, vamos voltar aqui nessa simulação. 5 anos, investindo R$ 1.250, essa pessoa chegaria em 101 mil, tá? Depois de 5 anos. Qual é o ponto aqui agora? Qual que é essa mágica pós R$ 100.000? Perceba, preste bem atenção. Quando você começou, a maior parte do desempenho do seu portfólio, do seu patrimônio, era o seu aporte. Era o quanto você colocava de dinheiro. Então, se você colocava R$ 300 por mês e no mês seguinte você não colocasse nada, aí acabou, sua rentabilidade anual ia ser muito baixa, né? Então, no começo, menos importante do que a rentabilidade dos seus investimentos é o aporte, é o quanto você coloca. Quando você começa a atingir um patrimônio grande, por exemplo, de R$ 100.000, aí o aporte ele já fica menos importante e a rentabilidade dos seus investimentos fica mais importante. Ou seja, conforme você vai crescendo o seu patrimônio, esses anos que você vai investindo, você tem que ir estudando também para melhorar sua rentabilidade lá na frente, quando o seu patrimônio estiver maior. Quer ver só? Eu vou te mostrar isso aqui em números agora, tá? Então deixa eu recapitular aqui com você essa simulação. Eu falei que uma pessoa investe R$ 1.250 durante 5 anos e ela atinge o patrimônio então de R$ 101.811. Agora vamos fazer um exercício aqui que é o seguinte. Vamos dizer que então essa pessoa chegou lá no 5º ano, ela não vai investir mais nada mensalmente, tá? Então vou apagar aqui, mas se imagine daqui a 5 anos no futuro com esse patrimônio de R$ 101.811. Olha só que interessante aqui. Se eu colocar mais 5 anos na frente, né, ou seja, 10 anos a partir de hoje, sem mais nenhum investimento mensal, veja que esses R$ 101.000 já virariam 184, né? Ou seja, quase dobra o tamanho em mais 5 anos. Por quê? Porque esse patrimônio já está rendendo, né? Quando você tem dinheiro, você gera mais dinheiro, né? E se eu colocasse aqui, continuasse aqueles R$ 1.250 todos os meses, também nesse período lá na frente, praticamente triplicou, né? A gente está falando de quase R$ 300.000. Então, a grande mágica aqui é que quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você faz. E nesse momento, a rentabilidade fica muito mais importante. E é aí também que você não pode ficar se arriscando muito, né? Porque cada vez que você perde com o investimento, é muito difícil com os novos aportes você recuperar algumas perdas, tá? Essa é uma lição importantíssima hoje, tá bom? Então, esses são os passos. Se agora você estiver naquela situação inicial, que esteja endividado, que precise sair das dívidas, ou esteja no 0 a 0, ou mesmo você conheça alguém que esteja passando por essa situação, mais uma vez eu vou deixar o link aqui na descrição com o contato, o número de WhatsApp da Plano, que é justamente essa empresa que te ajuda na sua organização financeira, tá bom? Eu recomendo, pega esse link, está aí embaixo. E já estou esperando aí você colocar nos comentários também que já atingiu seus R$ 100.000 ou então está no caminho, tá bom? Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.